Oi, gente, pra quem não me conhece, eu sou a Carol, aluna do primeiro ano da MTI, e hoje aqui estamos com um cenário um pouquinho diferente, porque estamos com o professor de língua portuguesa, José de Fátima. José, você poderia apresentar um pouquinho pra gente, contar um pouquinho da sua carreira? Boa tarde, Carol. Boa tarde às pessoas que estão nos ouvindo neste momento. Inicialmente, eu quero agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui e de poder compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória profissional. Então, eu escolhi ser professor. Sempre tive essa vocação, sempre gostei de trabalhar como educador. E já estou na educação há muitos anos, trabalhando e dedicando a minha vida com entusiasmo, com dedicação e com muito comprometimento. Há quanto tempo você trabalha na área da educação, Zezinho? Vocês já me conhecem, eu não me apresentei no início, meu nome é José de Fátima Oliveira, sou professor de língua portuguesa da Escola Estadual John Kennedy, 2 cargos. Em um dos cargos, eu estou vice-diretor da escola. Tive a honra de estar diretor aqui dessa escola por quase 17 anos. Estive diretor na Escola Estadual de Tabuleiro por 4 anos. Estive diretor na Escola Estadual Coronel João Barreto, de Dores de Guanhães, por quase 3 anos. Então, como vocês podem perceber, a minha trajetória profissional ela é marcada por liderança. Adoro liderar. E nesse espaço de tempo, eu também exerci um cargo eletivo no meu município por 4 anos. E na educação, eu estou há mais de 30 anos, quase 40 anos, trabalhando como professor na rede estadual de ensino do nosso querido estado de Minas Gerais. Muito tempo, né, Zezinho? Graças a Deus. Como era dar aula para seus alunos de antigamente? Suas primeiras contatos, assim, realmente com alunos dentro da sala de aula? É interessante que mudou muito o perfil do alunado, porque as coisas mudaram, o mundo mudou. E com a mudança de mundo, é natural que as pessoas mudem também. Mas no início, era tudo mais lúdico. E eu tive a experiência, a grata satisfação de iniciar a minha carreira trabalhando com os alunos dos anos iniciais do ensino fundamental. E como que era gratificante você trabalhar com alunos que você viajava no mundo da fantasia com eles. Tinha o dia de contar histórias. Eles paravam, os olhinhos deles brilhavam quando eu contava histórias, encaixava as historinhas, eles como personagem em minhas histórias. Então isso foi assim muito marcante na minha vida e que eu tenho saudade até hoje. Qual eram os maiores desafios naquela época, Zezinho? Claro que eu posso falar que hoje o aluno ele tem o mundo na palma da mão, não é isso? Ele tem todo o conhecimento ao seu alcance. O que está faltando? Está faltando os alunos de hoje é a predisposição, é a vontade, a motivação para aprender aquele conhecimento que já está ao seu alcance. O mundo está nas suas mãos. E antigamente não. Antigamente era muito mais difícil para a gente poder buscar o conhecimento. Então, não existia nem bibliotecas. Olha que espaço maravilhoso que nós estamos aqui agora. Nós estamos sendo acolhidos, abraçados pelos livros. Então, tinha casos que a escola não tinha nem livros. Hoje o aluno tem o quê? Todo o conhecimento a seu alcance, mas não tem a vontade que os alunos antigamente tinham de aprender, de buscar o conhecimento. E o senhor acha que mudou mais por causa da tecnologia? Porque hoje em dia a gente não vê muitos alunos na biblioteca, né? Vai mais nos celulares, inclusive tem agora até uma lei, né, que proíbe, mas muitos alunos não seguem essa lei e não buscam tanto pelos livros e sim pela tecnologia, né? A tecnologia, ela veio para ajudar. A gente não pode ver a tecnologia como uma adversária do processo de ensino-aprendizagem, da educação. O que tem que ter? É mediar e usar com responsabilidade e usar com limite. Claro que trouxe problemas, sim. Alunos mais ansiosos, mais imediatistas, alunos com pouco poder de concentração. Isso a gente sabe que é porque é a influência da tecnologia, porque a tecnologia a informação chega muito rápida.
Então, hoje, os nossos alunos, eles estão com pouco poder de concentração. Se você falar uma aula expositiva mais longa, a tendência é eles se dispersarem. Não é isso? Então, o que nós temos que fazer? É usar a tecnologia, porque a tecnologia ela não vai substituir o professor. A tecnologia ela vai, sim, ajudar o professor a ser o mediador do conhecimento. E o senhor tem alguma história marcante ou engraçada que aconteceu ao longo da sua carreira? Muitas histórias marcantes, muitas histórias engraçadas e muitas histórias emocionantes. Uma história que marcou muito a minha vida foi quando eu trabalhei lá em Tabuleiro com língua portuguesa. Eu iniciei a minha carreira lá também dando aula de português e redação. E não tinha televisão, não tinha os meios tecnológicos que tem hoje. Lá no povoado não existia televisão. Tinha o rádio e tinha o programa Oswaldo Betil. E todo dia tinha uma carta. O apresentador lia uma carta, alguém escrevia uma carta para ele e pedia conselhos. E eu dava a última aula de redação e eles ficavam ansiosos porque a aula terminava às 10h20 e a carta começava às 10h30. Eles saíam correndo para ouvir a carta do Oswaldo Betil. O que eu fiz? Eu transformei a sala de aula em um estúdio, onde eu seria o apresentador Oswaldo Betil e eles iriam escrever para mim uma história pedindo conselho. Chegaram tantas redações maravilhosas. Isso marcou a minha vida. Foi muito gratificante. Como é dar aula para o ensino fundamental de hoje em dia? Eu falo que hoje nós temos 3 realidades. Nós temos a realidade dos alunos do ensino fundamental anos iniciais, os alunos do ensino fundamental anos finais e os alunos do ensino médio. O que acontece? Quando você trabalha com os meninos, com as crianças do ensino fundamental anos iniciais, é uma realidade que é um só professor e você consegue tudo com eles. Quando você pega os anos finais do ensino fundamental, o que acontece? Você já tem uma outra realidade, porém, ainda tem aquele lado lúdico, aquela coisa de tudo é bonito, tudo é maravilhoso, tudo é encantador. Quando chega no ensino médio, tudo é bobagem. Então eu fico vendo assim, a minha realidade aqui. Eu trabalhei redação com os meus alunos do 6º ao 9º ano. Eu estava na frente de boca aberta, feliz. Todo mundo escrevendo sem resistência nenhuma. Será que é essa a realidade no ensino médio? Tem uma certa resistência de escrever, redigir, criar um texto, argumentar. Hoje os jovens de hoje estão com preguiça de argumentar. E o que é argumentação? É o poder do convencimento a partir da palavra, da escrita. É isso? Qual é o maior desafio que o senhor enfrenta na sala de aula hoje em dia? O maior desafio é justamente isso. É você fazer o quê? Essa transposição. É você motivar o seu aluno a buscar aquele conhecimento que está na palma das suas mãos. É criar nele motivo, vontade de aprender, de inovar e de buscar conhecimento. Eu vejo muito o seguinte. Eu amo Paulo Freire. Em 2000, ele publicou a sua obra A Pedagogia da Indignação. Nessa obra tem uma fala muito interessante dele, que ele fala que a educação ela não muda a sociedade. A educação ela não muda a sociedade, ela muda as pessoas, para que as pessoas transformem a sociedade. Então o que nós queremos neste momento? É ter força, predisposição para que nós, educadores, possamos o quê? Tocar em nossos alunos para que eles se sintam o quê? Motivados em transformar este mundo que está aí. Um mundo sem guerras, um mundo com mais diálogo, um mundo com mais tolerância aos diferentes, um mundo com mais respeito, um mundo com mais paz. Os alunos de hoje têm mais dificuldade em português? A questão é, cada época é uma realidade diferente. Nós viemos no período pós-pandemia, que nós temos a educação antes da pandemia e a educação pós-pandemia. Foi um retrocesso muito grande.
Porque nós tivemos um ensino híbrido, onde os alunos estudavam parte na escola e parte em casa. Teve um momento que foi só em casa. Então, com isso, nós tivemos o quê? A necessidade de fazer uma recomposição da aprendizagem. Porque muitos conhecimentos, eles não adquiriram naquele período da pandemia. Então, hoje, a gente está tendo que fazer o quê? De voltar e para poder recompor esse conhecimento não adquirido no período da pandemia. Então, isto é um problema que nós estamos enfrentando, mas com afinco, com entusiasmo, nós vamos chegar lá e voltar a nossa educação nos patamares que ela estava antes da pandemia. Depois da pandemia, realmente, muitas pessoas foram nas apostilas e tal e não conseguiram aprender realmente o que precisava de aprender. Eu não lembro de muitas coisas que eu aprendi em português, porque criança também, né? Não lembra muito. E não é muito, eu só lembro que eu fazia essa apostila às vezes, viu, Zezinho? Porque... E às vezes fazia só para conseguir, como se diz, a presença mesmo. Às vezes a família tem que acabar fazendo para os filhos. E outra coisa, como eu falei, a aula presencial nada substitui o contato com o professor. É totalmente diferente. Esse olho no olho, sabe? É você poder criar uma aula que toca no aluno, uma aula com ferramentas diferenciadas. Você pode trabalhar o passo-repassa, que nós trabalhamos muito aqui na escola. Você pode trabalhar o torta na cara, sabe? Então, ou seja, esta coisa, essa experiência de sala de aula é insubstituível. Esse contato com o professor é inegável que ele é de extrema importância. Até porque também, né, a gente está aqui junto com o professor, então o professor é mais fácil de explicar na frente do aluno, mostrar exemplos. E quem sabe também, quando o senhor passa alguma atividade, os alunos vão lá e senta perto do senhor para conseguir fazer certinho, né? Então a questão é o seguinte. Você fez uma pergunta anteriormente, eu quero até dar um meu depoimento aqui. Eu sou o primeiro a escolher aqui na escola quais as turmas que eu vou trabalhar. E eu escolho sempre os anos finais do ensino fundamental. Por que eu escolho? Eu tive o privilégio de trabalhar com muitos de vocês aqui. Então, hoje nós temos aqui uma realidade, saiu o resultado preliminar das avaliações que vocês fizeram no ano passado, e o nono ano subiu mais de 20%. É um resultado preliminar. Mas vocês viram o quê? Que vocês se entregaram. Toda sexta-feira, eu tenho a honra de trabalhar com meus alunos a prática de leitura. Eles vêm para a biblioteca, aqui eles são recebidos pela bibliotecária, ela tem o cuidado de colocar um fundo musical bem suave, eles pegam os livros e é aquele silêncio total. Aquela entrega, aquela viagem no mundo da leitura. Então eu acredito que, se nós continuarmos com esse ritmo, entregar no ensino médio, esses alunos com gosto pela leitura, com prazer pela leitura e, é claro, pela escrita, nós vamos reverter essa situação que a educação se encontra atualmente, que infelizmente, os alunos do ensino médio estão um pouco desmotivados. E tudo é bobagem. Não é isso? E o senhor acha que o respeito com o professor mudou ao longo do tempo? Nossa, o professor hoje está tendo uma desvalorização tanto social quanto salarial. Antigamente, o professor era o mestre. Então, ou seja, todo evento que tinha um professor compunha a mesa. Ele era uma autoridade a ser o quê? Reverenciada. Ele era uma autoridade que iria, acima de tudo, ser homenageado. Então, a gente respeitava o professor, o mestre. Então, era aquele respeito. Se chegava alguém na sala de aula, todos se levantavam para receber aquela autoridade. O aluno, ele não se ausentava sem pedir licença ao professor para poder ir ao banheiro, ao bebedouro. E hoje? Então nós estamos precisando de resgatar aquele respeito que tinha pelo profissional, pelo ser humano, pelo educador. Então, bom,
E o que que o senhor acha que falta na educação de hoje em dia? Eu acho que tem que ter mais investimento, mais valorização profissional, tem que melhorar um pouco o salário dos professores. Nós estamos hoje, professor virou um artigo de luxo. Ninguém está querendo mais a profissão de professor. E tem muitas pessoas que têm aí condições extremas de serem grandes mestres, grandes professores. E eles escolhem o quê? Outra profissão, porque o incentivo salarial está ficando a desejar, infelizmente. Para finalizar, Zezinho, qual conselho o senhor daria? E para finalizar, Zezinho, qual conselho o senhor daria para os alunos que têm mais dificuldade em português? Leitura, escrita. Leitura, escrita, escrita, leitura. Você só vai ser um bom aluno se você tiver o hábito de ler muito e escrever muito. Bom, e questionar, sempre, né? Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Que o senhor possa vir mais vezes com outros assuntos, viu? Tchau, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. E obrigado pelo convite, pode contar sempre comigo. Parabéns por vocês, alunos protagonistas da Escola John Kennedy. Esse trabalho belíssimo que vocês estão fazendo. Eu acompanho vocês nas redes sociais. Estou encantado com o trabalho de vocês. Parabéns, viu? Muito obrigada, Zezinho.